Metatron, o anjo que já foi humano. Quem é Metatron? Metatron é uma figura enigmática mencionada em escritos judaicos e em textos apócrifos. Diferente de outros anjos, acredita-se que ele tenha sido o patriarca Enoque, levado aos céus por Deus e transformado em um ser celestial. Seu nome não aparece diretamente na Bíblia, mas ele é citado em diversas tradições como o escriba celestial, aquele que registra tudo o que acontece no mundo. Na tradição judaica, Metatron é um dos anjos mais elevados, muitas vezes descrito como ocupando uma posição única na hierarquia celestial. Diferente de outros anjos, que foram criados diretamente por Deus, Metatron teria sido originalmente um ser humano, o patriarca Enoque, que devido à sua vida justa e piedosa, foi levado aos céus sem passar pela morte. Gênesis 5:24. Nos textos rabínicos, especialmente no Talmud e na literatura mística como o Zohar, Metatron é frequentemente identificado como o anjo que se senta ao lado de Deus, algo extremamente raro, pois a tradição judaica geralmente ensina que apenas Deus tem autoridade para estar entronizado. Essa posição especial levou alguns estudiosos a chamá-lo de príncipe da presença, indicando sua proximidade direta com Deus e seu papel como intermediário entre o Criador e a criação. O livro de Enoque, um dos escritos apócrifos mais importantes, detalha a transformação de Enoque em Metatron. Segundo esse relato, ao ser levado aos céus, Enoque recebeu um corpo glorificado, tornando-se um ser celestial. Deus também lhe concedeu um novo nome, Metatron, e uma posição de grande autoridade sobre os anjos e os registros divinos. Algumas tradições sugerem que ele se tornou o escriba celestial, encarregado de anotar tudo o que acontece na criação, desde as ações humanas até os decretos divinos. Além disso, Metatron é, por vezes, descrito como aquele que guia as almas dos justos após a morte e aquele que transmite as revelações de Deus aos profetas e sábios. Sua importância é tão grande que algumas fontes o associam à voz de Deus que se manifesta na terra, embora sempre sob a autoridade divina. Dessa forma, na tradição judaica, Metatron não é apenas um anjo poderoso, mas um ser de profunda conexão com Deus e com a humanidade, atuando como mediador e executor da vontade divina no universo. Embora o nome Metatron não seja mencionado diretamente na Bíblia, algumas passagens podem estar relacionadas à sua identidade, especialmente quando se trata da figura de Enoque e do conceito de um anjo com autoridade divina. Em Gênesis 5:24, encontramos um dos poucos versículos que falam sobre o destino de Enoque. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Esse versículo sugere que Enoque teve um destino incomum, sendo levado por Deus sem experimentar a morte, algo que também ocorreu com o profeta Elias, 2 Reis 2:11. Essa experiência serviu como base para a tradição posterior, que afirma que Enoque não apenas foi levado aos céus, mas transformado em um ser celestial, recebendo o nome de Metatron e uma posição especial no reino de Deus. Além disso, alguns estudiosos e intérpretes da tradição judaica sugerem que Metatron pode estar relacionado ao misterioso Anjo do Senhor, uma figura que aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Esse anjo se destaca porque, em algumas passagens, ele fala com autoridade divina, como se fosse o próprio Deus, e até recebe adoração, algo incomum para os anjos comuns. Exemplos do Anjo do Senhor incluem Êxodo 3:2-6. O anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente, mas logo a passagem diz que era Deus falando. Juízes 13:3-22. O anjo do Senhor anuncia o nascimento de Sansão, e ao partir, Manoá e sua esposa concluem que viram Deus. Porém, essa interpretação não é universal. Algumas tradições judaicas consideram que o anjo do Senhor pode ser uma manifestação direta de Deus, enquanto outras
o identificam como uma entidade angelical distinta. Mesmo sem uma referência explícita a Metatron na Bíblia, sua associação com Enoque e o conceito de um anjo com alta autoridade celestial mostram como sua figura se desenvolveu ao longo do tempo, especialmente nos textos apócrifos e místicos. Metatron é descrito em textos judaicos místicos como um anjo de grande autoridade, cuja principal função é servir como mediador entre Deus e a criação. Ele é frequentemente retratado como o escriba celestial, responsável por registrar os eventos do universo e as ações dos seres humanos. Essa função é mencionada no Talmud e na literatura cabalística, onde ele aparece como o anjo que mantém os registros divinos e transmite mensagens entre Deus e os homens. Além de atuar como escriba, algumas tradições o associam ao julgamento e à ordem divina, desempenhando um papel na administração do cosmos. Textos místicos sugerem que Metatron recebeu poder para governar sobre os anjos, tornando-se o líder dos exércitos celestiais. Contudo, ele não é uma divindade e sempre opera sob a autoridade suprema de Deus, cumprindo apenas a vontade do Criador. Algumas narrativas indicam que Metatron tem um papel especial na proteção e intercessão pelo povo de Deus. Em certos relatos cabalísticos, ele é visto como o anjo que guia as orações dos justos até Deus, garantindo que suas súplicas sejam ouvidas. No entanto, é importante destacar que essas interpretações vêm principalmente da tradição judaica e não são reconhecidas de forma universal dentro do cristianismo. Apesar disso, a figura de Metatron continua sendo uma das mais intrigantes dentro do estudo dos anjos e da espiritualidade bíblica. A história de Metatron nos ensina sobre a recompensa da fidelidade e obediência a Deus. Seu exemplo nos lembra que aqueles que vivem em santidade podem alcançar uma comunhão especial com o Senhor. Referências bíblicas possíveis: Gênesis 5, 24, Hebreus 11:5. Mas quem foi Enoque? Para conhecer a história do homem que andou com Deus e foi levado aos céus, sem conhecer a morte, clique no link na descrição. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar.